Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças. Está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação para ajudá-lo na gestão dos seus negócios. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente hoje a advogada Ana Paula Candeloro. Ana Paula é Compliance Director do Bank of America Merrill Lynch, advogada pela USP, cursos de extensão internacionais, professora convidada do INSPER e da Fundação Getúlio Vargas, membro do IBGC. Ana Paula, obrigado por novamente aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la aqui para a gente continuar a nossa conversa falando aí sobre compliance, que é um assunto, acho que está na moda, usando um termo popular, e que é muito importante, né? Então, a gente já falou sobre vantagem para as empresas, para os acionistas controladores em ter uma estrutura bem suportada de governança, de compliance, e para o acionista minoritário. Como é que ele se beneficia dessa estrutura? Que é a grande maioria do nosso público que nos assiste no Brasil todo. Não, ele consegue, lógico, se beneficiar também, porque um dos pilares da boa governança corporativa é a equidade. Então, a equidade é o mesmo tratamento para todos os acionistas e qualquer prática discriminatória tem que ser punida mesmo. E outro pilar muitíssimo importante é a transparência. Então, é a comunicação de todas as informações, não só aquelas obrigatórias, né? Mas outras que a empresa, que a instituição queira dar conhecimento ao acionista, mesmo ele sendo minoritário. Com isso, ele se sente mais confiança no investimento, com a transparência. E outro pilar muitíssimo importante também é a prestação de contas. Tá? Então, ele se sente extremamente confortável em ser um acionista, mesmo que minoritário, daquela empresa, porque ele sabe que seus direitos vão ser preservados e ele vai ter um tratamento igualitário. E ampliando um pouco o foco da nossa conversa, falando um pouquinho aqui sobre conselho de administração, né? E até porque recentemente tivemos alguns casos aí críticos de companhias listadas em bolsa, e muito se falou sobre a questão da atuação do conselho, né? Então, como conselho de administração, como é que ele consegue avaliar a eficiência da sua estrutura de compliance e de governança corporativa, dado o fato que são estruturas importantes, né, na gestão empresarial? Primeiro, o que é recomendado é que o Compliance Officer, ou o chefe principal da área de compliance, se reporte diretamente ao conselho. E essa, inclusive, é uma das recomendações feitas pelo chamado US Sentencing Guidelines, que foi promulgado em 91, sofreu algumas alterações, e ele dá algumas diretrizes, né, para como sentenciar instituições que tenham funcionários que cometeram alguns delitos. E dentre tudo isso que se fala, uma recomendação é que o compliance se reporte diretamente ao conselho, para manter a independência funcional. Embora isso a gente não veja, não é muito comum, mais comum reporte para a CEO ou para até o General Counsel, que seria o chefe de todo o departamento jurídico, enfim. Mas tendo isso, esse reporte, né, direto, o compliance consegue estabelecer o que a gente chama de uma personal connection, né, uma interação muito grande. E o conselho ele vai dizer o que ele espera daquele programa de compliance. Não só o conselho imbuído, né, do espírito representando a instituição, qualquer que ela seja. O que se espera do programa? Essa é a primeira providência que tem que ser tomada. A partir daí são criadas métricas, que são alguns indicadores que vão conseguir dizer se o programa está funcionando bem ou não. Como, por exemplo, uma hotline, ou se os treinamentos estão sendo conduzidos de uma forma mais criativa, envolvendo todos os funcionários, se a área de compliance vem sendo auditada pela auditoria. Enfim, são algumas perguntas, né, que podem ser feitas, mas a gente tem que tomar também bastante cuidado para saber se isso está nos dizendo apenas se a área está com muito trabalho, só ocupando o seu tempo, ou se ela realmente está sendo eficaz. E você comentou brevemente, mas retomando um ponto que eu acho que é importante, a gente sabe que em algumas empresas, né,
a área de compliance acaba se reportando ao CEO da empresa, né? Isso é um conflito de interesse, né? Ou não? Não na medida em que, se o CEO estiver ali como representante da organização, porque o importante é que não seja o chefe de uma linha de negócios. Que o compliance, ele não pode se sentir de qualquer forma ameaçado Inibido. ou intimidado, porque as reações dele vão provocar um desconforto ou um descontentamento para a área de negócios, né? E aí ele pensa, bom, então quer dizer que o meu bônus no final do ano vai estar comprometido porque eu não estou agradando a área que gera receita. Então isso não pode acontecer. Então tem que ser, por isso que a gente diz que ele teria que se reportar ao órgão mais alto da instituição para manter essa independência funcional. Se o CEO for realmente o guardião da instituição e não um representante de uma área de negócios, aí esse conflito não existiria. E é comum até ter o que a gente chama de reporte pontilhado para o CEO e um reporte sólido, uma linha sólida para um chefe na matriz, quando a gente fala de instituições internacionais. E em relação a empresas que não têm assim, uma amplitude, não têm um porte muito grande, né? Empresas menores, como é que elas lidam com essa questão de ter ou não ter um compliance? Você tem alguma experiência assim que você, até por todos os ambientes que você participa, né? Pessoas que você conhece de empresas menores que já implantaram essa área de compliance em empresas menores, qual o resultado disso, né? Em algumas situações acaba sendo um problema, vamos colocar. Por quê? É uma estrutura muito pequena, por exemplo, assets independentes, tem apenas o gestor, que é o proprietário, é o dono do negócio, aí contrata mais uma outra pessoa para fazer o back-office, a área operacional, e aí como fica? Ele não tem, nesse primeiro momento, condições de arcar com mais os custos de um outro funcionário para essa área. Essa é uma reivindicação que a gente escuta em fóruns de discussão. Aí o que acontece? O que nós, né, sugerimos normalmente? A terceirização da atividade. Isso não tem problema, não há problema algum. O importante é que ele tenha, né, esse programa, essa estrutura, não necessariamente dentro da organização dele, como um funcionário contratado, mas é importante que tenha alguém que preste esse serviço, que vá ajudá-lo na aprovação dos produtos, na orientação dos negócios da instituição. Então, como eu já havia falado, né, esse conjunto de princípios que vai permear a gestão. Então, isso é importante, mas não pode ser um impedimento para não ter. Não é uma desculpa. Eu sou pequeno, então não vou ter. Não. Mesmo porque os reguladores e autorreguladores vêm cada vez mais exigindo esse comportamento de todas as instituições. Quer dizer que mesmo que eu terceirize, isso traz mais vantagens do que desvantagens, né? Não, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Isso é o que eu falo, né? Acaba se tornando um instrumento de marketing para a instituição, porque ela vai criar um histórico de uma reputação, uma seriedade com esse programa, que vai dar mais condições para o investidor se sentir tranquilo nesse investimento. E a empresa acaba ganhando até mais nicho de mercado. Ok, eu queria agradecer novamente a sua participação. Obrigada a vocês. Felizmente o nosso tempo chegou ao final. Para você, internauta de todo o Brasil, o Investimento em Pauta vai ficando por aqui, agradecendo como sempre a audiência. Até uma próxima oportunidade.